Olá, meninas! Mais uma vez eu aqui, para quem não me conhece ou é nova aqui no pedaço. Meu nome é Sheila, né, criadora do Salada de Saúde no Pote e agora desse curso maravilhoso do nosso Dia Detox. Lembra que na semana passada eu comentei que a gente ia ter alguns vídeos aqui falando de grandes nomes desse ramo alimentício, né, que é o que a gente está atuando hoje. Semana passada eu falei da Cleusa, da história, né, da Sodier. E hoje eu vim trazer a história do Heinz, do ketchup Heinz, né, do Henry. Esse documentário eu vi num momento muito crucial, assim, da minha vida. Eu estava procurando, inclusive, um outro documentário e esse meio que caiu no meu colo e eu amei. Então, para quem tiver mais curiosidade de ir a fundo nisso que eu vou falar hoje, chama Gigante dos Alimentos. E conta a história de vários outros, não só do ketchup, do Heinz, mas do Mac, da Coca-Cola, enfim. E qual que é a oportunidade que a gente tem quando a gente assiste um tipo de documentário, não só assistir, mas quando a gente conhece a fundo, né, a história de pessoas que passaram por grandes momentos de fracasso, né? Como a gente sempre fala e a gente sempre escuta, ninguém vence sem passar por fracasso. A gente se inspirar nessas histórias reais, não só dos grandes, né, mas também dos pequenos, ou que chegaram, ou que atingiram um objetivo, pra gente ver que todo mundo é real como todo mundo começa do zero, todo mundo enfrenta dificuldade. E a história dele é muito bacana, porque ele começou muito cedo. Então, né, ele começou muito cedo, já nessa fase de adolescente dele, ele já idealizava que ele queria um produto onde ele tivesse uma grande escala, né, de produção, que ele conseguisse abastecer todos os mercados, né, as vendas da época, né, pontinhos de venda. E ele fazia aquelas conservas de picles, né, então a matéria-prima principal dele era pepino. E aí passou-se o tempo, ele conseguiu até crescer bem na cidade dele, já estava ganhando bastante dinheiro, já estava até meio que sustentando a família toda, quando teve um problema da colheita de pepino, que aumentou muito, ele não tinha dinheiro, acabou pegando empréstimo, não conseguiu pagar o empréstimo, acabou sendo preso, né, naquela época ia preso, e acabou com o nome dele na cidade, tanto dele quanto da família, né, o sobrenome Heinz, e ele ficou meio queimado, digamos assim. Quando ele saiu da cadeia, ele não desistiu. Ele falou, vou começar tudo de novo. Só que não com o mesmo produto. Então, ele veio com outro pensamento, né? Então, ele já tomou a lição de, eu não posso depender do que os outros plantam, né? Porque uma hora o preço tá aqui, outra hora o preço tá lá. Isso nessa época, hein? Lá em 1900. E aí, ele começou a pesquisar e tentar criar um produto que fosse diferenciado, mas que ele conseguisse fazer a própria matéria-prima. Então, naquela época, o tomate não era muito bem visto. Tinha até alguns tipos de tomate que era venenoso, então a população não aceitava muito bem nada que fosse à base de tomate. Mesmo assim, né, é aquilo que a gente fala quando a gente tem visão empreendedora, a gente não liga muito pro que é taxado, né? A gente acredita no produto e pensa, não, eu vou fazer as pessoas acreditarem nisso, e deu super certo. Não que deu super certo assim de começo. Então, até essa fase da vida estava dando certo, ele foi preso quando ele saiu, começou essa busca por fazer alguma coisa à base de tomate. O que que existia naquela época? Não existia regulamentação no ramo alimentício. Então, as pessoas vinham da fazenda para vender os produtos, né, na cidade, como se fosse a nossa feira de hoje em dia. Só que era até comercializado carne podre já, porque não existia também geladeira. Então, imagina, você não sabia o que você estava comprando, vinha tudo embaladinho, quando você chegava na sua casa era uma surpresa, mas mesmo assim eles comiam. Por isso também existem, né, os estudos e toda a história que você vê dessa época, muita gente tinha muito câncer de estômago, muito problema, porque ingeria qualquer tipo de comida. Nessa época também, eles usavam um molho que chamavam já de ketchup, né, que a gente conhece ketchup hoje do tomate, mas não era a base de apple e outros ingredientes. Eles colocavam esse molho na carne pra digamos, suavizar o gosto podre da carne, imagina. E aí ele teve essa ideia, ele começou a procurar receita, né, dele mesmo, a criar, testar. Foi quando ele chegou nessa famosinha que a gente conhece até hoje, né, do tomate, açúcar, vinagre, alho e cebola. E aí ele conseguiu chegar numa receita ótima, num sabor ótimo, que foi o ketchup Heinz. Ah, Sheila, daí ele explodiu? Não, não necessariamente tão rápido. Quando ele chegou nessa receita, as embalagens dessa época
mesmo sendo vidro, eram vidros escuros, então as pessoas na época não sabiam, não enxergavam o que estava comprando, e isso não passava tanta credibilidade. Então, mais uma visão, né, além do seu tempo, o que que ele pensou? Vou colocar em vidro transparente para a pessoa ver o líquido, né, porque nessa parte de ketchup na época, as pessoas achavam até pedaços de metais dentro, enfim, era tipo uma zona mesmo. E aí ele colocou nesse tipo de vidro, né, nesse tipo de pote de conserva, na sua cidade, começou a distribuir, mesmo sem dinheiro. A mãe dele pegou todas as economias que tinha guardado quando ele saiu da cadeia, investiu nele, acreditou nele desde sempre. No fundo, a mãe dele queria que ele fosse padre, e ele não abraçou essa ideia, ele falou, não, vou ser empreendedor. E aí começou a dar certo, e uma oportunidade boa também é que nessa época eles já estavam construindo ferrovias, né? Então ele conseguiu ligar a entrega do ketchup em vários cantos do país, por conta que já estava existindo o trem, né? Que levava para todos os lugares. Mais uma parte boa, né? Mais um adendo, assim, estava chegando a eletricidade nessa época. E aí, mais uma visão além do seu tempo. Ele já estava distribuindo para vários lugares. Ele pensou: a gente precisa de uma fábrica com luz, né, com energia, que também o povo tinha medo. A luz, quando foi lançada, por mais que era uma coisa revolucionária, muita gente tinha medo de ter, né, esse negócio de apertar um botãozinho e acender a luz. Não era muito bem visto também, assim como o tomate. E aí ele conseguiu, com todas as economias de alguns meses já com a venda do ketchup, ele arriscou tudo, mesmo com a família inteira falando, não faz isso, agora que você tá ficando bem, ele arriscou tudo e construiu uma fábrica. E ele que meio que deu esse impulsionar, digamos assim, para a linha de produção que a gente conhece hoje. Então, o Heinz foi o primeiro homem a fazer uma fábrica gigante que tivesse linha de produção para acelerar o processo de fabricação de um produto, para abastecer, né, o país dele inteiro, enfim. E aí deu super certo. Ele conseguiu o nome dele de novo, né, tanto na cidade quanto no país inteiro. Ele foi referência. Ele colocou o filho dele, inclusive, para ir atrás dos direitos, né, dessa parte do ramo alimentício, do governo regulamentar o que a população comia, né, que tivesse critérios, que é o que a gente tem hoje, de se o produto tem procedência, se tem qualidade, para a população parar de comer qualquer coisa e nisso ter os problemas de saúde que tinham muito na época. Então, até esse ponto da história, né, quando eu assisti o documentário, já tinha 30 anos, 33 anos, se não me engano, quando ele foi preso, que é a maioria da idade que a gente tá hoje, né, das meninas, de alunas, de tudo, de todas as mensagens que eu recebo, que a gente acha, nossa, né, já vivi tudo. A gente não viveu nada ainda. Imagina se ele tivesse parado exatamente nesse ponto, tipo, eu fui preso, então tá bom, agora que eu consegui, não vou começar do zero, vou arrumar um emprego normal e vida que segue. Nem a gente teria, né, o ketchup de hoje, ele não teria feito o nome dele na história, não só do país dele, mas do mundo, né? A marca é muito conceituada, ele é referência, por mais que depois teve muita concorrência, ele chegou num ponto de comprar todos os vidros que existia no país para atrapalhar a concorrência que estava vindo com um produto de péssima qualidade, mas para competir com ele em relação a valor. E ele não deixou se abater por isso. O que ele tirou também, né, como lição dessa fase? Como ele viu que ele quebrou por conta da plantação dos outros, né, que subiu o valor do pepino e ele teve que comprar tudo e acabou se ferrando, ele começou a plantar o próprio tomate, mesmo sendo um ingrediente que ninguém confiava. Então ele viu que ele baixando o custo dele, aumentava a margem de lucro e assim ele ia conseguir juntar dinheiro em pouco tempo para ele construir a fábrica, que ali, logo no começo, já era o sonho da vida dele, momentâneo, né? Que a gente vai mudando o foco do sonho com o passar do tempo. Então, ele viu com os erros o que ele podia fazer para melhorar nessa segunda etapa da vida dele. Então, ele aprendeu, como a gente, né? Nem sempre a gente aprende, a gente às vezes tem que dar 2, 3 cabeçadas, mas tudo serve de lição. E é o que eu volto aqui a falar: crescer dói, né? Pra gente que tá nesse ramo, a gente sempre tem sonhos e objetivos. Eu quero chegar em tal lugar, eu quero conquistar tal coisa. Só que a gente esquece que crescer dói. E crescer dói desde a infância, né? Você pode ver que a criança, quando tá crescendo realmente, ela acorda com dor nas pernas por um período, né, da infância para adolescência, porque o osso dói. Então, realmente, a frase crescer dói é porque dói real.
Só que vale muito a pena, né? Quando você cresce e você vê que você tá chegando, que você tá atingindo sonhos e objetivos, nem importa se tá doendo tanto assim, porque quando você conquista algo, né? Quando você atinge algo, não importa a dor do que você passou, não importa o processo, né? É muito bom respeitar o processo, mas você consegue ver que tudo tá valendo a pena. Uma pergunta que ele fazia até muito pro filho dele, e principalmente quando ele era colocado contra a parede, né? Não faz isso, Henry, vai acontecer tal coisa. Ele falava muito para as pessoas: onde você quer estar daqui a um ano? E é uma coisa que a gente deveria se perguntar sempre, né? Como eu quero estar daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui um ano? O que eu quero ter daqui a 5 anos? No caso da gente, né, que já tem empresa, que está empreendendo, como eu quero minha marca, como eu quero minha empresa daqui 5, 10 anos? Trabalhar com sonhos, né? Quando você coloca no papel, por exemplo, deixa de ser sonho e vira meta. Então, por que que a gente bate muito na tecla de visualiza, anota o que você quer? Porque se a gente fica com as coisas só na cabeça, ó, tá tudo bem, é sonho. Mas quando a gente traça meta, é muito mais fácil de realizar, de idealizar e fazer acontecer, porque você meio que tá correndo atrás de um objetivo específico, né? Você não tá vivendo ali o dia após dia só para manter a sua empresa, só para fazer o que você escolheu fazer. Não, a gente faz isso por algum motivo, cada um tem o seu, eu já falei isso aqui várias vezes. Mas deixa de ser apenas sonho e passa a ser meta, e meta a gente costuma cumprir, né? A gente traça uma meta exatamente para cumprir. Quando a gente anota no papel, quando a gente visualiza isso o tempo todo, quando a gente acorda e dorme por um sentido na vida, né? E aí a gente vive, a gente não sobrevive. Porque se a gente pensar, por que que eu acordo? Por que que eu vou dormir? Por que que eu tô vivendo? Por que que eu tô passando por processo? Por que que eu tô empreendendo? Por que que eu quero? Por que que isso? Por que que aquilo? Tem que ter alguma coisa no fim dessa linha. Tem que ter algum objetivo que você tá buscando e correndo atrás. Senão fica tudo meio perdido, né? Muito meio vazio. E ele falava muito isso até pro filho dele. Quando ele contava a história, né? Ele teve mais de um filho. Mas quando ele contava a história de, olha, tua avó queria que eu fosse padre. E naquela época era, tipo, muito rígido, né? A criação. O que tua mãe falava era o que você tinha que ser e pronto, acabou. E ele já foi revolucionário até nessa parte. Eu não vou ser padre, mas eu vou ajudar pessoas de uma outra forma. Ele foi uma das pessoas também, dos primeiros empresários na época dele, a mudar esse processo de funcionário. Então, ele fazia tudo de melhor para os funcionários. Ele falava: eu não fui padre, mas eu vou ajudar muito as pessoas. A mulher dele morreu muito cedo, com 51 anos, de câncer. E ele criou uma instituição que, inclusive, existe até hoje. Ele morreu, se não me engano, com 74 anos. Mas por todo o período, ele ia na fábrica, ele ficava ali presente, ele nunca deixou na mão de terceiros. A empresa até hoje foi passando de geração para geração, então é bem familiar, por mais que foi vendido algumas partes, né? Teve fusão da Heinz com outras empresas gigantes no ramo alimentício, mas nunca saiu da mão da família, porque era um critério que ele adotava, que ele já começou com a família dele desde muito cedo, né, desde adolescente, e ele não quis que isso se perdesse no meio do caminho, que aí é uma ideologia, né, de vida. Existem pessoas que montam hoje startup e em menos de um ano já vende, beijo, tchau pro sonho, pega um dinheiro, e depois de 2, 3 anos nem tem mais o dinheiro e também abandonou um sonho. Então é muito importante você sentir nessa parte de quando a gente empreende, que não é só um trabalho, né? No meu caso, por exemplo, é um sonho, eu vivo um sonho, eu amo o que eu faço realmente, eu só descobri isso há menos de 5 anos. Então, quando você se inspira nesse tipo de pessoa, nesse tipo de história, por mais que a gente caia, por mais que a gente tenha problema, por mais que passe de dificuldade, cara, eu não consigo ver outro motivo pra nunca desistir, pra começar agora, nunca ficar pensando: ah, não, daqui um tempo, ah, não, vou estudar, não, vou fazer um curso, ah, vou melhorar, não, vou juntar um dinheiro pra começar. Não, gente, é sempre o agora, porque na verdade a gente só tem o aqui agora, né? O ontem a gente não tem mais, o amanhã a gente pode não ter. É clichê, é o que todo mundo fala, Sheila, mas falar da boca pra fora, mas não é. Se você começar a olhar isso por dentro mesmo, é isso, a gente só tem hoje, a gente só tem o agora. E se a gente não começar hoje, tipo, né, pra ontem, assim, não, eu vou seguir, eu tenho um sonho, eu quero fazer, porque a gente só tem uma vida, né? Até hoje a gente não tem certeza se a gente vai voltar ou não, e a gente volta, não lembra de nada, se é que volta, enfim, cada um com uma crença. É lindo se inspirar em pessoas, se inspirar em histórias, descobrir histórias, por isso que eu fico trazendo aqui esses vídeos, porque por muito tempo eu nunca
na vida que eu ia, tô aqui consumindo ketchup. Deixa eu ver aqui qual que é a história do ketchup Heinz. Não. E a maioria pensa assim. E não que isso seja um defeito, é que até na correria do dia a dia a gente não para assistir um documentário, não para pra ver, tipo, como que começou isso aqui que hoje fez a marca no mundo, a marca na história, né? E se a gente tá trabalhando com o ramo alimentício, é muito legal saber, porque cada vez cresce mais, é um ramo maravilhoso. Entende que quando ele criou o produto, ele não estava criando um simples ketchup, ele estava criando uma forma saudável, não tão saudável, mas assim, prazerosa para aquelas pessoas que na época comiam carne podre, né? Com cheiro ruim, com gosto ruim, que fazia mal para a saúde. Então, o que ele pensou? Numa solução para a dor daquelas pessoas no momento, né? Eu vou criar um molho para ficar mais prazeroso comer essa carne. Então, quando a gente cria um produto, quando a gente acredita, né, nesse produto, é justamente isso, a gente trazer solução para a pessoa, a gente tentar resolver algum problema, alguma dor que aquela pessoa tá tendo no momento. E foi isso que ele fez, e eu acho a história dele sensacional. Eu já conheci a história há mais de um ano quando assisti esse documentário. E semana passada eu assisti de novo, né, para ver mais a fundo, assim, os detalhes e de tudo que ele construiu. E eu acho, sim, que isso traz motivação pra gente. É muito bom conhecer esse tipo de história, porque se você tá pensando em entrar nesse ramo, tá pensando em empreender, é bom ter pessoas que inspirem, porque em algum momento você vai cair, em algum momento você vai desanimar, em algum momento você vai pensar, não é pra mim, eu não tô conseguindo, ai, tá doendo, tá difícil. Mas, gente, isso é fase, né? Isso é fase. Então, de momentos difíceis que a gente vai passar, poxa vida, quando você chegar. E a gente nunca chega no limite, né? Porque a gente vai vivendo dia após dia. E não existe limite para esse mundo de empreender. Mas cada degrau que você alcançar, você vai ver realmente vale muito a pena. Não tem por que desistir, não tem por que eu parar minha vida por uma derrota, porque não deu certo, ou porque eu tropecei. Porque tropeçar vai acontecer, a gente vai cair, crescer dói, e a dor passa, como tudo. Então é sempre bom lembrar que o relógio anda para frente, a gente só tem o hoje, né, o aqui e agora, o tempo não volta. A gente não pode achar que depois eu faço, depois eu começo, depois eu continuo, vou parar agora. Porque quem tem medo, infelizmente, estagna. Quem tem medo vai deixar a vida passar. Quem tem medo vai deixar as oportunidades escaparem. E o único sentimento que vai ter lá na frente é o de remorso. Então, eu prefiro e eu quero muito que vocês acreditem que é muito mais fácil a gente arriscar, mesmo tendo tropeços no meio do caminho, mesmo sabendo e tendo a ciência de que crescer dói, do que chegar lá na frente daqui a um tempo, ter o sentimento de remorso do e se, sabe o e se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito, né? E conseguido? Como estaria a minha vida hoje? Então vamos se arrepender? Outro clichêzinho, lembra? Vamos se arrepender do que a gente fez e não do que a gente não fez? Então a hora é agora, sempre é agora, sempre é o hoje. O ontem já foi, o amanhã a Deus pertence, deixa que venha. E é hoje, vamos viver o hoje. Pelo medo de perder, muitas pessoas não ganham, né? Então, deixar passar uma oportunidade, deixar passar. Às vezes você tem esse sentimento, porque a gente fica numa guerra constante, a gente com a gente mesmo, né? Então, se você parar pra pensar, o nosso cérebro, ele conversa com a gente o dia inteiro, né? Em todos os momentos. E sempre parece que tem, né, o diabinho e o anjinho. Não, vai dar certo. Não, mas e se não der? Não, o medo é absolutamente normal. O medo vem com o ser humano, aí não importa nem se é rico, se é pobre, se tá doente ou saudável. O medo existe, né, desde que a gente é criança e vai existir até a gente morrer. Inclusive, o maior medo de qualquer ser humano, desde que o mundo, é da morte. A gente vive com medo da morte nessa situação que a gente tá passando, então agora que a morte tá tão aí na nossa cara, não que a gente não tenha que ter medo, claro que a gente tem que ter medo, né, e ter consciência de tudo que a gente faz, mas se a gente for dominada pelo medo, a gente não faz nada na vida. Nada. Se você parar pra pensar, eu tenho medo, eu não vou fazer. Se a gente pensar, né, que a gente sempre tem o medo, a gente não vai fazer. Então, mais uma vez eu vou falar aqui de visualização, porque é uma coisa que eu amo e que eu acredito e que eu vivo todos os meus dias nessa pegadinha, né, de visualização, porque todo mundo visualizou alguma coisa, inclusive o Einstein falava que entre visualizar e ter conhecimento, o conhecimento sempre perde. Porque de nada adianta você ter vários
diplomas e conhecimento de várias coisas se você não tiver capacidade de sonhar, capacidade de visualizar, que é nada mais a capacidade de empreender. Se você não consegue ter uma visão lá na frente do que você quer pra tua vida, do que você consegue fazer com tal produto, com tal coisa de investimento, enfim, depende do nicho da pessoa, mas se você não tiver essa capacidade de visualizar que vai dar certo e que vai ser diferente e que você vai colocar, né, a rédea na tua vida e você que vai dominar isso, de nada adianta nenhum conhecimento, nenhum diploma, nenhum estudo, nenhum nada. Isso Einstein tava falando, né, falava, não sou eu que tô colocando aqui. Mas como eu adoto muito isso da visualização, do que a gente quer, da gente ter um foco, né, como se fosse, sei lá, uma estrada e ver perto, não, tipo, não ver aquela estrada sem fim, mas ver perto, ver bem ali, ó, é ali que eu quero chegar, é isso que eu quero conquistar pra minha vida, de nada vai adiantar também empreender. Não tô falando que é uma coisa simples pra qualquer um, porque não é. Empreender você tem que ter, no mínimo, vontade. E uma pessoa sem vontade, sem planos, sem sonhos, eu também não consigo entender o porquê. Mas tem muita gente que é assim, e tá tudo bem, né? Cada um segue o plano que quer, a carreira que quer, a vida que quer. A vida é feita de escolhas. E, num geral de tudo isso que eu falo, que eu tô falando aqui agora, principalmente em relação ao medo, se você escolher ter medo, é uma escolha sua e tá tudo bem também. Mas se você escolher enfrentar o medo, né? Visualizar o medo de uma forma diferente, cara, o céu é o limite e olhe lá. Às vezes nem o céu é o limite pra gente. Eu acho que ver histórias assim só motiva, só faz a gente andar cada vez mais pra frente. Na semana que vem eu vou trazer até 2 histórias em uma só, né, pra não ficar um vídeo comprido, mas com mais conteúdo, porque realmente é uma coisa que mudou a minha vida há 1 ano atrás, ver esse tipo de história, porque em cada momento de dificuldade é você olhar e falar: eles conseguiram, por que que eu não consigo? É simples assim, tá bom, gente? Um beijo.